Hoje eu quero falar com vocês sobre um tema que é uma pergunta, né? Arrepender-se. Por quê? Tem muitas pessoas que dizem assim: eu não me arrependo de nada do que fiz até hoje. Eu não me arrependo de nada. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria tudo de novo. Se eu pudesse voltar atrás, tudo que eu fiz eu faria outra vez. Não me arrependo. Não tenho nada de que me arrepender. Mas, geralmente quando alguém diz não tenho nada do que me arrepender, ela está se colocando acima da verdade. Ela não está se preocupando com a vida do outro, porque todo ser humano tem do que se arrepender. Seja ele quem for. Rico, pobre. Não importa a nacionalidade, onde ele esteja, onde ele viva, ele tem do que se arrepender. Porque o ser humano é falho. Por isso nós precisamos estar cada dia procurando nos aperfeiçoar. E nós nos aperfeiçoamos quando nós buscamos este aperfeiçoamento em Deus. E porque também temos que daquilo que de nos arrepender. Nós temos do que nos arrepender. Por quê, pastor? Porque somos pecadores. Por mais justo que o homem seja, por mais justo que ele imagine ser, ele é pecador. E se é pecador, tem do que se arrepender. Deu para entender? Quem é pecador aqui fala amém. Então você tem do que se arrepender. Porque você é pecador. Olha bem. Mateus capítulo 3, do verso 1, está escrito o seguinte: naqueles dias apareceu João o quê? O Batista, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Fala, arrependei-vos. Presta atenção que Mateus, ele diz, naqueles dias apareceu João, o Batista. Não é João Batista, é João o Batista, aquele que batizava no batismo do arrependimento. E ele pregava no deserto. Ele escolheu o deserto como um palco da sua mensagem. E a sua mensagem dizia: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que ele pregava era a mensagem de arrependimento. Mas por quê? Ele está falando para um povo religioso, para um povo que confiava em Deus, que desde a sua infância era ensinado nas leis de Deus. Mas agora João está dizendo que eles deveriam se arrepender. Deveriam se arrepender dos seus pecados, porque o reino de Deus era chegado. Mas por quê? Porque arrepender-se é a condição exigida por Deus para todo aquele que deseja entrar no reino dos céus. Fala, arrependimento dos seus pecados é a condição exigida por Deus para todo aquele que deseja o quê? Entrar no reino dos céus.
Então, logo, aquela pessoa que diz que não se arrepende de nada do que fez, ele não está apto para entrar no reino dos céus. Aquela pessoa que diz que eu não me arrependo de nada, ele está se colocando como baluarte da verdade, né? Não, eu não erro, não peco. Mas a Bíblia diz que todo homem é pecador. E se todo homem, que se toda pessoa, todo ser humano é pecador, então toda pessoa precisa se arrepender. Tem do que se arrepender. Precisa reconhecer a sua situação, se ele quer entrar no reino dos céus. Mas, o que significa arrepender-se? Tem gente que confunde arrepender-se com algum choro, né? Com choro. A Bíblia diz que Judas, depois que vendeu Jesus, ele chorou. Mas o seu arrependimento não gerou transformação. Porque não houve arrependimento, houve remorso. Tem gente que sente remorso. Arrependimento não, é diferente. Mas arrepender-se é sentir tristeza por uma atitude tomada. Arrepender-se é lamentar-se. Arrepender-se é mudar de atitude. É não fazer aquilo outra vez. Arrepender-se, no hebraico, o termo utilizado para arrepender-se é techuvá, ou fazer techuvá, que procede de uma raiz verbal que significa voltar ou retornar. Ou seja, eu vou voltar de onde eu caí. É aquilo que Jesus falou para a igreja de Éfeso. Volta, lembra-te de onde caíste, arrependa-se, volte lá, conserte o que você fez de errado, para que possa ser aceito. É você tomar a atitude de corrigir aquilo que você fez de errado. Pastor, mas eu não posso voltar, eu já fiz. É você se arrepender, é você confessar, é você sentir tristeza e muitas vezes até repulsa por aquilo que fez e nunca mais voltar a cometer o mesmo ato. Porque tem muitas pessoas que dizem, eu me arrependo, mas no outro dia está fazendo de novo. Tem pessoas que dizem, não, eu não faço mais, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Mas eu não faço mais. Então não houve arrependimento. E se não há arrependimento, não há mudança. Se não há arrependimento, não há salvação. Se não há arrependimento, não há cura. Se não há arrependimento, não há mudança. Nesse caso, arrependimento significa sentir tristeza por tudo que fez, pela situação que se encontra, pela mágoa que causou na outra pessoa. É lamentar, é decidir voltar os seus olhos e coração para o Senhor. Amém? Agora é importante que a gente entenda uma coisa: quando você fere alguém e você se arrepende daquilo que você fez, você precisa pedir perdão para duas pessoas. Você precisa pedir perdão para Deus porque você feriu o seu semelhante. E você precisa pedir perdão para o seu semelhante, porque você feriu ela.
Mas isso precisa ser de coração. O arrependimento leva a uma mudança. Por que o caso de Judas não foi um arrependimento? Porque o caso de Judas, em vez dele voltar a Cristo, ele foi se enforcar. Ele quis devolver as moedas qual tinha vendido Jesus. Como não foi aceito, ele jogou as suas moedas, aquelas 30 moedas, sobre o templo e foi se enforcar. No caso de Pedro foi diferente. Ele chorou amargamente. Ele não quis se enforcar. Ele imaginava que não mais seria digno de voltar e estar com o Senhor. Mas no seu íntimo, ele estava amargurado e buscando um conserto, um retorno à presença do Mestre. O arrependimento leva a um conserto. O remorso simplesmente o afasta do conserto. Eu me entristeço pelo que eu fiz, mas não mudo a minha posição. Compreendeu? Quem me entendeu, fala amém. Agora, por que é necessário arrependimento? Muitos podem alegar que não é necessário ter essa tristeza. Basta não fazer mais o que venha fazendo. Pois muitos dizem que não se arrependem de nada do que fez, porém chegou a hora de fazer diferente. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim: não, o que eu fiz até hoje eu não me arrependo de nada, mas eu não faço mais. Porque agora eu sou de Deus, mas eu não me arrependo do que eu fiz. Gente, não se pega uma sujeira e joga para debaixo do tapete. Tem que fazer uma limpeza geral, se queremos estar bem diante de Deus. Amém? Falou arrependimento? Falou arrependimento? Leva a um conserto, para que o conserto possa levar uma mudança de vida. Compreendeu? Para que haja mudança de vida precisa haver conserto. E o conserto, quando você retorna ao ponto onde você errou e você resolve aquele caso diante de Deus. Você confessa, você chora e você resolve essa situação. Agora, por que através do arrependimento acontece essa mudança? Por quê? Eu trouxe aqui alguns pontos. Primeiro, porque é através do arrependimento, que nós reconhecemos que os nossos pecados feriram a dignidade e santidade de Deus. Fala, o pecado fere a santidade e a dignidade de Deus. Você pensa que o pecado apenas afeta você? Não. Fere a santidade, fere a dignidade de Deus. Mas por quê? Porque Deus te fez a sua imagem e semelhança. Quem te criou foi Deus. Cada órgão do teu corpo foi criado por Deus. Cada membro do teu corpo foi criado por Deus. E quando você peca, você está manchando, você está destruindo aquilo que Deus fez. Compreendeu? É por isso que o pecado machuca tanto Deus. Porque você está fazendo pouco caso dele e daquilo que ele fez com tanto amor, com tanto carinho. E ainda mesmo ele enviando Jesus para salvar, para perdoar o pecado, tem gente que às vezes não faz caso disso.
Por isso que o arrependimento é tão importante. Porque no arrependimento nós reconhecemos o que fizemos diante de Deus. Segundo lugar, é através do arrependimento que o homem reconhece que é pecador. Que é o quê? Que pecou, que errou, que falhou. E que esse pecado o separa de Deus. Que esse pecado faz o quê? O separa de Deus. O tira da presença de Deus. O pecado, Isaías 59, o profeta disse que Deus falou, olha, os vossos pecados fazem separação entre mim e vocês. Não é que eu não ouça, não é que eu não queira abençoar, não é que eu esteja com o meu braço encolhido, mas é que vocês têm se distanciado de mim. O vosso pecado tem causado um grande afastamento, uma grande divisão entre nós. E quando nós nos arrependemos, nós estamos reconhecendo que esse pecado nos afasta de Deus. E nós queremos eliminar este afastamento. Queremos nos aproximar de Deus. Terceiro lugar, é através do arrependimento que há reconhecimento que o pecado gera morte. Que o pecado faz o quê? Gera morte. É através do arrependimento. Quando eu me arrependo, eu estou entendendo que o pecado, ele gera morte, ele me afasta de Deus, me afasta da vida. Porque morte nada mais é do que separação. Separação da vida. Em quarto lugar, é através do arrependimento que é só através de uma atitude, de verdadeiro arrependimento, é que se alcança o quê? Percebeu o caso de Judas? É um verdadeiro arrependimento gerado no coração que nos faz alcançar a misericórdia de Deus. Não são lágrimas de crocodilo. Não é aquele arrependimento fictício, de aparência, mas de fato e verdade. Aliás, Deus conhece os nossos sentimentos. Eu me arrependo do que eu fiz, verdade? O que Deus tem a dizer disso? O que Deus tem a dizer de tudo isso? O arrependimento, ele gera mudança. O arrependimento nos faz alcançar misericórdia. Sem arrependimento, não há misericórdia. Sem arrependimento, não há misericórdia. Quinto lugar, que só através de um arrependimento verdadeiro que haverá o quê? Que é mudança verdadeira de vida? Só através de um verdadeiro arrependimento. Quando há verdadeiro arrependimento. E em sexto e último lugar, só através de um coração arrependido e rendido verdadeiramente a Cristo que pode haver. Quem quer salvação fala amém. Então é importante que a gente entenda esses princípios aqui. Não basta apenas você dizer eu me arrependo. O que Deus pode dizer com isso? Há verdadeiro arrependimento? Há verdadeira mudança de vida? Há verdadeiro desejo de retornar à presença de Deus? Ou você apenas está querendo ganhar tempo com Deus? Isso não funciona. É importante saber que todo aquele que se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, a sua vida muda. Quem se arrepende, vida muda. Pois Deus
tem liberdade para gerar mudanças em sua vida. É importante a gente entender que uma verdadeira mudança só pode ser gerada por Deus. Entenda que foi Deus que nos criou, foi Deus que criou você. E para que haja verdadeira mudança em nossa vida, é Deus agindo. Veja que a salvação é gerada por Deus, a vida é dada por Deus, tudo de bom vem de Deus. Agora, se queremos alcançar estes bens, estas bênçãos de Deus na nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Reconhecer quem somos. É por isso que João diz: arrependei-vos. Ele falou o quê? Arrependei-vos, arrependa-se. Olha o que diz o salmista no 34:18. O Senhor está perto dos que têm o coração o quê? Quebrantado, e salva os contritos de espírito. Coração quebrantado e contrito de espírito. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Quebrantado, gente, o que significa? Prostrado. Alguém que está prostrado, alguém que está rendido, alguém que não oferece resistência, alguém que não procura encontrar uma desculpa ou dar um jeitinho para a situação que está vivendo, alguém que diz: Senhor, se o Senhor não me ajudar, acabou, eu me arrependo de tudo que fiz. Aí o salmista diz que Deus chega perto dessa pessoa, daquela pessoa que não oferece resistência. Está entendendo? Você já tentou segurar uma criança que às vezes ela está irritada e você segura ela e ela fica se torcendo no seu braço, e tem hora que você chega e diz: vai embora. Já tentou? Já aconteceu isso com você? Tem gente que fica dessa mesma forma nos braços de Deus. Deus quer segurar, mas ela fica toda se contorcendo. Ela resiste, porque ela quer viver a vida dela, porque ela quer o que ela quer. Ela não se preocupa com aquilo que Deus quer, aquilo que Deus se preocupa com ela, aquilo que Deus deseja para ela. Ela quer o que ela quer e acabou. Enquanto ela estiver resistindo à vontade de Deus, Deus não pode chegar perto para mudar a vida dessa pessoa. É preciso que ela se prostre, é preciso que ela se renda, é preciso que ela não ofereça resistência. Mas o salmista ainda diz que Deus salva o contrito. Deus salva o quê? O contrito de espírito. O que é contrito, gente? Contrito nada mais é do que arrependido. Deus salva o quê? O arrependido. E alguém só se arrepende quando ela deixa de resistir à vontade de Deus. Quando ela se prostra, quando ela se quebranta diante de Deus, é que ela se arrepende dos seus pecados. Enquanto ela estiver resistindo, ela não se prostra, ela não se rende. Não, é porque ainda tem isso, não, porque tem aquilo, não, porque eu gosto disso, não, porque eu gosto daquilo. E ela fica resistindo o tempo todo. Enquanto isso estiver acontecendo, a mudança não vem, a transformação não vem e a salvação não chega. Fala misericórdia, fala misericórdia. Muita gente já perdeu muitas oportunidades. Se isso é com você hoje, não deixe essa oportunidade passar hoje. Pare de resistir à vontade de Deus. Para de resistir àquilo que Deus
tem para você e você fica querendo seguir o seu próprio caminho. Quebrante-se diante do Senhor, prostre-se diante do Senhor, renda-se ao Senhor, arrependa-se do seu pecado. Pare de mentir para Deus e para você mesmo. Deus quer mudar a sua vida e a sua história. Aleluia. Olha o que diz em Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, por quê? Porque é chegado o reino dos céus. Veja que João começa a pregar dizendo: arrependa-se, é chegado o reino dos céus. Agora você vê Jesus dizendo: arrependa-se, por quê? É chegado o reino dos céus. Veja que a mensagem de João e a mensagem de Jesus é a mesma. Para que se possa entrar no reino dos céus, para que possa viver no reino dos céus, é necessário haver arrependimento. Arrependimento do pecado. Marcos 1,14. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Gente, enquanto nós não crermos naquilo que Jesus ensinou, nós nunca iremos nos arrepender. Nós nunca iremos nos prostrar, nos render. É quando acreditamos no evangelho, é quando acreditamos na palavra de Cristo. É quando nós nos conscientizamos, não apenas crer com a mente, mas nos conscientizamos com o coração que esta palavra é a verdade, é a mais pura verdade e que ela é a única esperança para a minha vida, que há, de fato, verdadeiro arrependimento. Enquanto isso não acontecer, vamos continuar resistindo. Por isso Jesus diz: creia no evangelho e arrependa-se. Arrependa-se e creia. Creia e se arrependa. Amém? Atos 3,19. Primeira mensagem depois que Jesus subiu ao céu, que os apóstolos pregam. Olha a mensagem que Pedro ele prega para o povo: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados. Prestem atenção: arrependam-se e convertam-se. Arrependam-se, convertam-se. Arrepender-se e volte. Volta. Corrija o que você fez. Conserte o que você fez. Converta o seu coração a Deus. Volte-se para Deus. Para quê? Para que os vossos pecados sejam apagados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Tempos de quê? O refrigério. É na presença de Deus que nós encontramos refrigério, descanso, paz. Não é isso que o Salmo 91, verso 1 diz? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Encontramos descanso na presença de Deus. O que o salmista Davi fala no Salmo 23? Leva-me às águas tranquilas e refrigera a minha alma. Amém? É o Senhor que pode nos dar descanso e é o Senhor que pode nos dar refrigério, mas só quando há arrependimento de pecados, para que os pecados sejam apagados. Atos 2:38 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão
dos pecados e recebereis o quê? O quê? O dom do Espírito Santo. Aleluia! Gente, só que tem muitas pessoas que pensam que basta você ser batizado e automaticamente está tudo bem. Nós precisamos entender que o batismo que a Bíblia prega é para perdão de pecados. Depois que você crê, você se arrepende dos seus pecados e você é batizado. Por isso que a igreja, os apóstolos sempre, o próprio Jesus, João o Batista, Jesus, os apóstolos, sempre batizaram adultos. Porque são os adultos que sabem o que é certo e errado. São os adultos que sabem que precisam se arrepender. São os adultos que ouvem e entendem. E é essa mensagem que o próprio Jesus, ele diz que devemos pregar, para que haja salvação e para que haja refrigério da alma. Amém? Mas tem muita gente que ela passa pelo ato do batismo, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Ela foi incentivada por alguém e o batismo não serviu de muita coisa. Porque não houve rendição ao Senhor. Porque não houve arrependimento dos seus pecados. Porque não houve uma conversão do seu coração a Deus. Deus não espera que no momento que você se arrependa, você esteja totalmente mudado e já tenha deixado tudo que você vinha fazendo. Mas Deus espera que neste exato momento que você decida andar com Ele, você de fato queira começar uma caminhada sem volta. A partir de hoje, na medida que eu for aprendendo a caminhar com Cristo, aprendendo a vontade de Deus para a minha vida, eu vou abandonando tudo aquilo que entristece ao meu Deus, porque eu estou rendido e quero Deus comigo. É na presença de Deus que nós encontramos esta vida. Aleluia! Tiago 4, 7 a 10 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Presta atenção no primeiro ponto aqui. Submeter-se a Deus, resistir ao diabo. Precisamos resistir a Satanás e não a Deus. Mas tem gente que resiste a Deus e quem resiste a Deus está se submetendo a quem? Está se submetendo ao próprio diabo. Porque não existe outro caminho. Esta é uma realidade. Quem se rende às coisas erradas deste mundo está resistindo a Deus. Mas Tiago diz que devemos nos submeter a Deus. E só depois que nós nos submetemos a Deus é que nós temos condição de resistir a Satanás. Quando nós nos prostramos, nos rendemos a Deus e decidimos caminhar com Deus, é que nós podemos enfrentar Satanás de frente e dizer: agora eu sou de Deus. Você não mais manda em mim. As suas obras não mais têm lugar em mim. João diz que o diabo peca desde o princípio. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E qual que é a obra do diabo? O pecado.
Por isso que quando Jesus, na noite que ele foi traído, ele olha para os seus discípulos e disse: levantem-se e vamos daqui, porque o príncipe deste mundo, que é o diabo, está vindo aí, mas em mim ele não encontra nada. Nenhuma obra dele está em mim, ele não vai encontrar nada dele em mim. Entendeu? Agora, João diz que Jesus veio desfazer as obras do diabo. A partir do momento que você resiste a Deus e passa a praticar a sua própria vontade, praticando as coisas erradas, as obras do diabo estão em quem? Você está praticando aquilo que o diabo gosta. É por isso que o salmista diz que Deus está perto daquele que está prostrado, daquele que está quebrantado, daquele que está rendido a Ele, a Deus. Porque aquele que se rende ao Senhor está se submetendo a Deus, dizendo: Senhor, eu posso não saber muita coisa, mas eu quero fazer a tua vontade, me ensina, quero caminhar contigo. Senhor, as minhas forças são pequenas, são poucas, eu sempre quero fazer aquilo que eu não desejo, sempre estou fazendo, mas eu quero andar contigo, me ajuda. Eu me rendo a ti. Deus tem prazer em estender a mão e ajudar. Deus tem prazer em estender a mão para ajudar, para salvar aquelas pessoas que se rendem a Ele. Amém? 8 de Tiago 4 diz: aproxime-se de Deus e Ele fará o quê? Se aproximará de você. Fala, quando eu me aproximo de Deus, Ele se aproximará de mim. Presta atenção à sequência. Submeta-se a Deus, resista ao diabo, aproxime-se de Deus e Ele vai se aproximar de você. Aí ele diz: pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm mente dividida, que não sabe o que quer, você que tem mente dividida, que ora está querendo estar com Deus, mas ora está querendo fazer a obra do diabo, purifica o coração. Mas por que purificar o coração? Jesus disse que a boca fala o que está cheio o coração. E aquilo que está cheio o coração vai determinar a tua vida, o teu proceder diário. O que está cheio o teu coração é que vai dizer o caminho por qual você vai andar. Por isso ele diz o quê? Você que tem uma mente dividida, você que não sabe o que quer, purifica o coração. Encha seu coração da palavra de Deus. Deixa Deus governar o teu coração. Verso 9. Entristeçam-se. Faça o quê? Mas por quê? Lamentem e chorem. Troque o riso por lamento e a alegria por tristeza. Mas por quê? Por causa dos pecados. Entristeçam-se por causa do pecado. Lamentem e chorem. Prostrado, arrependido, rendido. Troque o riso por lamento. Você está rindo de quê? Chore diante de Deus, lamente a sua situação. E troque a alegria por tristeza, porque você feriu a Deus, feriu o coração de Deus. Há esperança? Há. Mas quando há rendição. Humilhe-se diante do Senhor, porque é Ele que vai exaltar você. Não é você que vai se exaltar. Não é você que vai dizer que é. Eu sou
eu sou o cara, ou eu sou a cara. Não! É Deus que te exalta quando você se humilha na presença dele. É Deus que te exalta quando você se arrepende. É Deus que te exalta quando você se coloca na presença dele e faz a sua vontade. Arrepender-se por quê? Sem um arrependimento verdadeiro que o leve a um retorno a Deus, não haverá perdão de pecado. Consequentemente, não haverá mudança de vida. Sendo assim, não pode vir a Deus. Fala que não se arrepende, não haverá perdão. E quem não tem perdão, não pode vir a Deus. Compreendeu? Esta é noite de bênção e de vida para você. Lembre-se que a cada dia Deus nos dá oportunidades. Oportunidades de nos rendermos a Ele. De nos submetermos à sua vontade. E de vivermos para Ele. Fique em pé, por favor. Não saia daqui hoje sem tomar uma atitude. Não saia daqui hoje sem que você tome uma atitude referente a Deus. Atitude positiva de mudança, de quebrantamento, de arrependimento, de entrega, porque só Ele pode salvar, só Ele pode mudar a sua vida e a sua história. Ele é a nossa única salvação.